Olá, galerinha do meu canal! Estamos aqui, convidei o Diego para fazer parte desse vídeo comigo. Oi pessoal, tudo bem? Então, galera, eu falei pra vocês que eu vinha trazer um vídeo pra vocês sobre ansiedade, então eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha história, mas bem resumida e não vou entrar em tantos detalhes porque eu acho que é bem pessoal, então não dá pra eu explicar exatamente, até porque muitas coisas que aconteceram comigo a maioria das pessoas não entenderia. Mas eu queria relatar pra vocês um pouco o que eu sofri com a ansiedade, o que eu senti, o que aconteceu. E o Diego tá aqui, por quê? Porque ele conviveu comigo todo esse tempo, não foi um momento muito fácil, e eu acho muito legal quando a gente tem o apoio das pessoas. Isso é muito importante pra gente passar por qualquer fase, uma fase difícil da nossa vida. E foi isso que ele fez, ele me deu suporte, e depois ele vai falar um pouquinho sobre como que é ter paciência, como que é conviver com uma pessoa que tá em crise. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, não é mesmo? Nós passamos um período bem complicado, né? Isso aconteceu ainda esse ano. Quem me acompanha, gente, aí nos stories, tudo, vocês perceberam que mais ou menos uns 4 meses atrás. 3, 4 meses atrás eu passei por uma fase muito complicada. Eu assim, desde pequena, eu sofria de ansiedade, aconteceram muitos problemas desde a minha infância, eu sofri muito, desde de coisas na escola, bullying, tanta coisa que aconteceu comigo, que quando você deixa passar, você fala, eu superei, vou superar sozinha. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha um pouco de preconceito. É uma coisa, assim, que eu não sei explicar pra vocês. Eu tinha um pouco de preconceito em pessoas que pediam ajuda. Tipo, eu preciso passar no psicólogo porque minha cabeça não tá legal. E aí eu tinha esse preconceito. Falei, caramba, eu consigo passar por isso sozinha. Desde pequena eu sempre fui muito assim. E também muitas pessoas falando, eu era psicólogo, não tem Deus, alguma coisa desse tipo. E isso me influenciava muito e eu acabava sofrendo. E assim, passava a fase ruim da minha vida, eu ia pra próxima e eu achava que eu tinha superado aquele determinado assunto. Só que, na verdade, eu ia jogando debaixo do tapete e ia vivendo minha vida. E aí aconteceu também outros problemas, uns problemas mais graves que foi a separação dos meus pais, que aconteceu N problema, N fatores, que me deixou muito abalada, frustrada, fazia um momento muito difícil. Já faz bastante tempo, né? Faz muito tempo. Só que ficou a ferida, ficou esse sentimento ruim no coração e isso foi se arrastando, né? E aí o que acontece? É exatamente isso. Eu tive aquela fase difícil, quem me conhece pessoalmente, quem faz parte do convívio do diário. meu convívio diário, né? Sabe que eu sofri muito, eu chorava muito, tudo. Beleza, foi uma fase, aí chegou um determinado momento da minha vida que passou, fica as mágoas, só que assim, eu falei, eu superei, já tô em outra fase, beleza, e pá. Outra coisa que eu achei que eu tinha superado sozinho, joguei debaixo do tapete. Isso, gente, eu tô contando pra vocês o que aconteceu comigo só pra eu chegar numa conclusão. Aí esse ano eu entrei em crise que eu nunca tinha acontecido antes na minha vida. Eu tava num estresse absurdo, eu entrei num colapso esse ano, onde eu só chorava, né? E aí eu chorava sem motivo, tipo, tudo que... De repente eu tava chorando, não acontecia nada, eu tava chorando. E eu fiquei muito abalada, assim, eu tava trabalhando nessa época, né, eu tava trabalhando na FG, trabalhava com vendas e eu tinha que atender bem os meus clientes, aí eu tinha os meus compromissos fora do trabalho. Era um dia muito corrido e muita coisa acontecendo na minha cabeça. E aí o Diego teve a digníssima ideia de me mandar pra uma psicóloga. Assim, quando você tá passando por momentos dessa forma, quem convive com pessoas que estão passando por momentos assim, precisa ter muita paciência. Então, né, era um exercício diário de paciência. Não adianta você querer ficar irritado, ficar nervoso. Por que você está brigando comigo? Qual que é o motivo? Não adianta, porque isso só vai piorar a situação. Então, o que pessoas que convivem com pessoas ansiosas, né, da forma como a Bruna estava, precisam fazer? Ter paciência. Precisam entender, se colocar no lugar do outro. É o caso da empatia que a gente fala bastante, né? Que hoje falta muito pro ser humano. Então é se colocar no lugar do outro e tentar entender o que está acontecendo. E não simplesmente sair e querer revidar, né? Querer devolver na mesma moeda, atacando, sendo agressivo. Isso não vai ajudar em nada. Então eu falava muito pra Bruna assim, mas peraí, vamos procurar um profissional. Isso que você está passando não é normal.
essa ansiedade, esse estresse não é normal. E eu começo até recusei, né? Eu falei, não, imagina, não precisa de psicólogo, pra quê que eu vou no psicólogo? Eu falava, vamos no psicólogo, vamos procurar um psicólogo pra resolver. É estresse, eu tô estressada porque o meu dia tá muito corrido. Sabe, eu sempre colocava um empecilho. E aí, tipo assim, aí foi nessa que eu falei, vamos na psicóloga. E foi muito bom, né, amor? Aí eu comecei a passar. No começo, quando eu cheguei na primeira vez na psicóloga, eu falei pra ela, o que eu vou falar pra essa mulher, né? Porque, tipo, nunca tinha ido na psicóloga na minha vida. Eu falei, cara, eu vou conversar com uma pessoa, vai mudar minha vida? Eu vou conversar com uma pessoa, tipo, né? Se abrir com alguém vai resolver? Eu me abro com meu marido. Só que, gente, é realmente muito importante o trabalho de um psicólogo. Eu não entendia. Eu sempre respeitei, assim, mas eu nunca achei... nunca tinha visto a importância de uma pessoa que tá com problemas emocionais. Nunca tinha parado pra pensar na importância que isso faz, porque mudou completamente a minha vida. Faz toda a diferença. Fez toda a diferença nos meus dias, né? Que nem ela falou, mas por que eu não me abro com meu marido? Por mais que você convive diariamente com a pessoa e você conhece a pessoa, acaba sendo diferente você se abrir com um profissional, né? Porque é uma pessoa que tem uma visão totalmente diferente daquela que convive diariamente com você. Junto com as minhas terapias, eu comecei a frequentar a acupuntura, né? Comecei a fazer acupuntura com a Jéssica. E aí a gente começou um tratamento com florais. No começo eu falei pra ela, Jéssica, não vai rolar floral pra mim. Eu sempre tomei muito remédio na vida, né? Eu tenho uma caixa de remédio muito grande. Eu não suporto sentir dor. Então se eu tô com uma dorzinha que seja, eu tomo remédio. E os remédios que eu tomo não são remédios fracos, eu tomo remédio muito forte, né? Porque o negócio é feio pro meu lado. E aí eu falei, Jéssica, não sei, mas eu vou tentar. E a gente começou pra eu não partir pra um remédio calmante, porque eu já tava até falando com a minha psicóloga sobre medicação, né? Só uma observação, psicólogos não podem receitar nenhum tipo de medicamento. Isso, mas ela tava falando pra eu procurar um médico, ela ia me encaminhar, entendeu? Mas assim, eu não sou contra quem toma remédios mais fortes, gente, porque eu já tomei um remédio mais forte pra ansiedade, é os mesmos remédios pra depressão, que o pessoal que tá mesmo naquela crise bem acentuada, precisa. Eu acho muito importante isso. Não é coisa de louco, tá? Que muita gente fala que é mimimi. Depressão não é brincadeira, gente, porque eu não tive a crise da depressão, mas eu tive um começo de depressão. E eu queria falar pra vocês sobre a ansiedade, porque se você não cuidar da ansiedade, desse estresse que você tem, pode desencadear uma depressão. Isso é muito sério. Então é muito importante você estar atento ao seu organismo, ao seu corpo, entendeu? Entender, parar e pensar e falar, não, eu preciso de ajuda. E assim, só pra falar, né? Pra quem convive com pessoas assim, o que é importante? É entender o lado dessas pessoas, não julgar, né? Acho que isso não ajuda, tá? Então não julgue, porque você não sabe o que ela tá sentindo. Não é coisa da cabeça, não é loucura. Isso é muito preocupante. E eu ouvi isso, viu, gente? Eu ouvi isso de pessoas que eu tive que me abrir sobre o que eu tava passando, e a pessoa simplesmente olhou pra mim e falou assim, isso é mimimi. Coisa da sua cabeça. A sua psicóloga tem mais problema que você, ela não vai te ajudar. Eu escutei isso, então, assim, toma cuidado também, sabe? Você que não passa por isso. Mas que vê pessoas passando, não é brincadeira. A gente tem que tentar ajudar, tem que, se abre comigo, sabe? Porque a tendência nossa, quando tá em crise, gente, é se fechar. E se a gente se fecha, é pior ainda. É pior, porque daí você se sente sozinho, você fala... Eu cheguei a imaginar isso, falei assim, que sentido faz eu estar nesse mundo? Eu cheguei a pensar nisso, né, que eu falava chorando, né? É que agora eu tô falando rindo, gente, pra vocês, é que eu tô numa fase legal. Mas eu continuo me tratando, eu tô com meus florais ali. Eu tomo floral, por quê? Porque assim, eu já tomo muitos outros remédios fortes, porque eu tenho enxaqueca crônica, eu tenho várias outras coisas que eu preciso cuidar mesmo da minha saúde. Então, assim, mais um outro remédio, eu fiquei meio assim com medo mesmo, e é por isso que eu dei espaço para os remédios naturais, fitoterápicos.
e tá fazendo efeito. Eu falei pra Jéssica, né, que é a outra terapeuta, falei, Jéssica, não tá rolando essa dosinha. Aí ela aumentou, sabe, conforme as minhas necessidades. E tem rolado, nossa. E aí agora eu quero entrar num outro assunto com vocês, que foi muito sério que aconteceu comigo, que foi assim, o topo da minha crise. Eu já tava passando a psicóloga e foi assim a pior sensação da minha vida. Eu tive síndrome do pânico. E eu vou confessar pra vocês que... Você teve alguns ataques, né? Eu tive 2, pra ser bem sincera. Eu tive 2 ataques, 2 crises bem fortes. E antes disso ter acontecido comigo, eu falei, caramba, esse pessoal que tem síndrome do pânico, lembra que eu falava pra você? Eu até falava assim, mas o que será isso, né? Eu falei, a ansiedade tudo bem, mas síndrome do pânico, uma coisa, né? Meu, isso aconteceu comigo, foi muito sério, eu tava quase dormindo, né? No entanto que a minha psicóloga falou que o que aconteceu comigo foi um pouco atípico, porque geralmente quando uma pessoa tem uma crise de pânico, é num momento muito estressante da vida dela, sabe? Um momento do dia que tá muito estresse, ela para e começa a ter aquela crise. O coração acelera, a cabeça não para em nenhum momento. Gente, foi assim uma coisa tão esquisita, porque eu tava quase pegando no sono nesse dia, e aí me deu uma falta de ar. Só tentar descrever mais ou menos, eu acho que não dá pra descrever o que você sente assim realmente, só quem passa mesmo. Naquele momento eu falei, Jesus veio me buscar. Sério, né? Eu tô morrendo. Eu achei que eu tava morrendo. Eu achei que eu tava tendo infarto. Eu achei que era um infarto. E depois eu fui pesquisar sobre isso e vi que realmente é a sensação que as pessoas têm quando tá numa crise. E eu achei que eu tava morrendo, né? O Diego tava do meu lado, porque a gente tava quase dormindo. Aí ele segurava a minha mão e falou, respira, respira, vamos pro hospital. Vou te levar pro hospital, porque isso não é normal. E eu comecei a chorar, porque eu não vinha, não entrava o ar. Beleza, daí foi passando, passou. E passou. Aí eu relatei isso pra minha psicóloga, a gente começou a entrar nos gatilhos que estava acontecendo isso, a gente começou a tratar o que tava vendo, junto com os meus remédios e tudo mais. E tava tudo bem. Aí eu comecei a ter insônia por conta de ter me dado uma crise de pânico. Quando eu tava relaxando pra dormir, eu comecei a ter medo de dormir. Entendeu? Então eu não dormia, né? Aí eu não dormia mesmo. Passou por períodos de insônia, né? Aí eu tinha insônia, eu não dormia a noite inteira. Aí eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Foi assim, horror. Infernos de dias mesmo. E aí teve uma outra vez. Aí, gente, o que acontece? Eu tava entrando, já tava começando a voltar a dormir de novo. Me deu outra crise, né? Foi outra crise. Só que a segunda é mais fácil que a primeira. Por quê? Porque eu já sabia o que tava acontecendo. A primeira eu achei que eu tava morrendo. Na segunda eu falei, eu tô tendo uma crise, eu tô tendo uma crise. E foi no mesmo momento pra dormir. Foi no mesmo momento. Na mesma hora, onde o corpo tá relaxando, né? E assim, e é muito estranho, né? Porque eu já tava num momento zen do meu dia e deu de novo. Eu achei que eu tava morrendo, gente. É muito horrível. E o Diego presenciou. Uma foi na minha casa em Itu e a outra foi em Pinhal. Foi horrível também. E aí eu comecei de novo com um processo de insônia. Continuei tomando os remédios. Continuei passando na psicóloga. E aí foi acalmando e até hoje eu não tive mais nenhuma outra. Graças Se Deus quiser, né? eu não vou ter mais nenhuma. E aí eu vim pra essa cidade, eu tô em São Bernardo e eu tô sem minha psicóloga. Né? Mas a gente tá... Mas eu tô à procura de outra, porque, gente, isso é muito importante, quem passa por isso tem um acompanhamento e eu não quero parar até eu me sentir, assim, totalmente ok, né? Eu acho que eu tô numa fase boa, eu tô bem tranquila comigo mesma, os florais têm me ajudado bastante. Conversar com um profissional, eu converso muito com a Jéssica Fazio, ela é a terapeuta que me medica e tudo mais. Isso me passa uma confiança, né? Me dá um alívio. Tudo que eu puder fazer pra melhorar o meu exterior, assim, eu faço. Tudo que eu puder fazer. E era isso que eu queria compartilhar com vocês a minha experiência, falar que muitas vezes vocês me veem aí nos stories, toda feliz e tudo mais, mas eu passei por um momento muito complicado e eu queria conscientizar todo mundo, falar pra vocês que isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira, gente. Que todo mundo que se sentir assim deve procurar ajuda. Tem muitas pessoas que podem te ajudar. Se você não tem condição de ir no psicólogo, tem vários grupos aí, pessoas que estão dispostas a te ouvir, a conversar com você, inclusive a gente. Inclusive nós.
Se você tá passando por algum momento desse tipo, Pode se me você tá se chamar. sentindo sozinho, sozinha, não tenha medo, pode chamar a gente para conversar. Se abra, se sabe? abra, coloca para fora. É muito importante não ficar se fechando nesse momento, mas compartilhar, externalizar aquilo que você está sentindo para que as pessoas possam te ajudar. E as pessoas que têm de fato, né, essa disponibilidade em ajudar, precisam sim ajudar, precisam se doar para ver que isso não é brincadeira. Então às vezes um abraço, uma palavra, um muito obrigado, um oi, eu tô aqui para você, já resolve muita coisa. Isso, e também, gente, o importante é você ter força para se levantar. Quando a gente tá em momentos de crise, a gente não quer fazer nada, a gente quer se trancar dentro do quarto, ficar ali na cama o dia todo e não quer viver, sabe? Falando, não acha um sentido na vida. Então é bom você se apegar às coisas que te fazem bem, que você sabe que te faz feliz. Desde, sei lá, fazer um hobby, uma coisa que você sempre gostou. Se apegue a alguma coisa que você ame de verdade e tire forças daquilo, sabe? Se levante, tente outra vez. Eu sei que tem várias fases da depressão. Tem depressão leve, média e aquela muito pesada, aquela que você realmente não consegue se levantar mesmo. Respeita a sua fase, mas não deixe que os pensamentos ruins tomem conta de você. Exatamente. Entendeu? E é difícil pra mim me expor assim, né? Eu acho que eu nunca me abri dessa forma aqui na internet com vocês, e eu tô falando assim de boa mesmo pra que vocês vejam que tudo é possível, porque eu tô completamente diferente, né? Eu tive uma fase que nem eu me reconhecia, eu nem sabia por que eu tava passando por aquilo, mas saiba que você tem um propósito, todos nós temos. Todo mundo, ninguém tá nessa terra em vão. Eu tenho um propósito, você tem um propósito, você é importante, você é especial. Sua vida ela é muito valiosa. Saiba, sempre coloque isso na sua cabeça, você não está aqui à toa. Tudo, Deus sabe de todas as coisas, entendeu? E se eu sair de uma fase difícil da minha vida, pode ter certeza que você também pode. Com certeza. Tá? Não importa se seja leve, médio, pesado, se é uma ansiedade, se é uma depressão. O importante é você ter forças e sair dessa. E você tem força. E nós estamos aqui pra você. Exatamente. O que precisarem, gente, eu vou deixar aqui o meu Instagram, deixar o do Diego aqui. Se precisar conversar, a gente tá disposto, tá bom? Sou muito bom ouvinte, tá? O Diego é muito bom. O Diego é ótimo, gente. Eu sou a faladeira da relação. Eu trouxe ele porque ele foi, assim, o meu porto seguro, né? Ele me ajudou em todas as minhas fases, ele me acalmou quando ele pôde, ele não brigou comigo quando eu tava brigando com ele, ele me respeitou muito e assim, foi uma pessoa primordial pra eu sair do buraco que eu tava. E isso é importante, sabe? Você ter uma pessoa que você confie. E a gente tem, é só você olhar ao seu redor, você sabe que tem muitas pessoas que se importam com você. Então se apegue a elas, dê ouvido a elas, sabe? Se abre com elas. E a sua vida ela é muito valiosa para Deus e Ele quer cuidar de você. Confie sempre em Deus, porque Ele tem sempre o melhor para sua vida. Com certeza, o propósito que Ele tem na sua vida é muito maior do que você pode imaginar, do que você sonha, entendeu? Porque os planos de Deus são maiores que os nossos e os planos de Deus não nos frustram. Eu levo isso pra minha vida, sabe? Toda vez que eu tô assim, down, eu penso nisso. E isso tem me fortalecido todos os dias. Então é isso, gente. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal pra me ajudar. Deixa nos comentários aqui se você já passou por isso, sabe? Pode compartilhar algumas coisas aqui que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!